Olá, sou o pastor Sidney Isaías. É um prazer tê-los aqui para mais uma reflexão diária. A base de nossa meditação de hoje encontra-se em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Felipe, o obreiro pessoal. A exposição pública do evangelho é indispensável, mas é preciso muitas vezes o toque pessoal para aplicar a palavra poderosamente à consciência de cada um. Certo pastor, ele tinha alguém na congregação que era muito rico. Se fosse um homem pobre, não teria hesitado em falar-lhe acerca da sua alma, mas achava que o rico acharia uma falta de respeito abordá-lo assim. Finalmente, quando um dos membros perguntou ao rico se este já achara o Salvador, o rico irrompeu em lágrimas e confessou que estava em grandes aflições espirituais e que teria gostado tanto se o pastor lhe tivesse falado acerca do assunto. Muitas vezes ficamos impressionados com a aparência de riqueza e glórias humanas e esquecemos que ninguém é importante demais para ter as mesmas necessidades espirituais que os mais simples. Quantas oportunidades são perdidas porque tememos a aparência humana? A Bíblia é a melhor leitura não somente na viagem de Jerusalém a Gaza, como também no caminho do tempo para a eternidade. Se tivéssemos que escolher só um livro para levar no exílio de uma ilha deserta, sem dúvida ficaríamos com a Bíblia, o único livro essencial. Este fato não exclui, querido, de forma alguma outras boas leituras. Bons livros muitas vezes têm decidido o destino de alguém. Muitos leitores podem testificar que algum bom livro os levou da dúvida a uma vida espiritual plena e rica, com novos horizontes de pensamentos e vida. Podemos crer que Deus muitas vezes nos abençoa mediante a escolha de bons livros. Compreendes o que vens lendo? Em Tibete, os sacerdotes vão girando uma roda de orações e entre os judeus existem muitos que aprendem a ler em voz alta a pronúncia das letras hebraicas, entendendo que isso é ler a Bíblia sem a mínima intenção de entender as palavras, quanto menos a mensagem. Queridos, a leitura bíblica não é uma questão de cobrir tantos capítulos. Trata-se de ler, entender, crer e viver cada parte. Amados, a Bíblia deve ser lida diariamente, com entendimento, sistemática e meditativamente, com nossa vontade disposta a praticar na vida diária o que for aprendido. Um bom comentário e um dicionário bíblico pode nos ajudar na leitura, mas, seja qual for a fonte de onde tiramos as explicações, devemos sempre permitir a pergunta: compreendes o que vens lendo? Um célebre pastor de Amsterdã, famoso pela franqueza das suas pregações, recebeu um convite para pregar na corte real. O pastor concordou, na condição de a família real se fazer presente e de ninguém se ofender com a sua franqueza. No dia escolhido, o pastor leu a história de Filipe e o estadista etíope, dizendo que seu texto continha 4 assuntos de causar assombro, cada um mais espantoso do que o outro. O primeiro deles, um oficial da corte que lia as escrituras, o que já em si era uma surpresa muito grande. O segundo, um oficial da corte que reconhecia sua própria ignorância e que era ainda mais assombroso. O terceiro, um oficial da corte que pedia instruções a alguém socialmente inferior a ele, o que devia duplicar o assombro. Quarto, um oficial da corte que se converteu o mais assombroso e surpreendente de todos os fatos. Queridos, certamente esse sermão faria bem aos políticos dos nossos dias. Uma volta à palavra de Deus transformaria totalmente os problemas de uma grande nação. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus:
Qualquer sermão ou testemunho fará bem na medida em que Cristo é devidamente exaltado como Salvador, Senhor e ajudador. Quando Bernardo, pregador do século XII, pregou de modo muito escolástico, os ouvintes estudiosos lhe agradeceram. No dia seguinte, pregou com grande simplicidade e o povo dava graças a Deus por ele, demonstrando tanta gratidão que os estudiosos estranharam, explicou Bernardo. Ontem preguei a Bernardo, mas hoje preguei a Cristo. A obra cristã é verdadeiramente espiritual, substancial e duradoura, quando é edificada em torno da pessoa de Cristo e não meramente em função do obreiro cristão. Os cooperadores vêm e se vão, mas Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Filipe abriu a fonte das águas vivas para um viajante que atravessava o deserto com sede na alma. Nos desertos da África e da América, em lugares onde nunca chove, os viajantes acham uma planta que armazena grandes quantidades de água suficiente, queridos, para suprir as necessidades dos transeuntes. Com minúsculas bocas, ela chupa a umidade do ar, que por sua vez a retira do distante Oceano Atlântico. Pelo simples poder de estar vazia e pronta para ser enchida, esta planta recebe de reservatórios inesgotáveis o suprimento das suas necessidades. Nós também, por insignificantes que sejamos, podemos tirar água viva do ilimitado oceano de Deus, a fim de sermos uma bênção para as almas sedentas que vivem neste deserto espiritual que é o mundo. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Onde Jesus estiver, ali haverá alegria. Queridos, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Pessoas há que dizem que a religião é uma segurança para a hora da morte, mas é uma coisa desagradável para o convívio diário. Esta é uma falsa ideia da natureza do Evangelho, queridos. Jesus nunca disse: o reino de Deus é semelhante a um enterro. Pelo contrário, muitas vezes comparava o seu reino a uma festa de casamento, que especialmente no Oriente é ocasião de alegria e júbilo. Quando os discípulos de João queriam saber por que os discípulos de Jesus não faziam grandes jejuns, Jesus respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? A alegria da presença de Jesus não é ambiente para jejuns e lamentações. Haveria, no entanto, momentos apropriados para os aspectos mais solenes da vida, Mateus 9, 14 e 15. Mas mesmo em meio às tristezas, o crente sempre tem motivo de alegria, entristecidos, mas sempre alegres, segundo Coríntios 6,10. Quem realmente teve uma experiência com Cristo conhece o gozo e a alegria. Foi seguindo o seu caminho, voltou para sua posição de estadista e tornou-se um estadista melhor por causa de ter conhecido a Cristo. 100 anos após a morte de Cristo, a Etiópia tinha uma boa igreja cristã que abrangia grandes partes da população. Não é necessário abandonar nosso ofício quando aceitamos a Cristo, se o ofício é legítimo e honesto. Jesus orou: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Queridos, há aqui uma advertência contra o costume de querer apressadamente colocar os jovens convertidos no ministério. Todo crente tem uma chamada geral para o ministério, no sentido de ser uma testemunha e um obreiro na obra cristã. Só o tempo revelará se tem uma chamada especial para uma posição de liderança com dedicação exclusiva. É melhor ser obreiro leigo dentro da vontade de Deus do que um pregador fora da vontade de Deus. Queridos, até o nosso próximo encontro, permitindo Deus.